Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesta terça-feira aqui no meu Bahia. Já adiantando aqui logo no início do vídeo, desejando um ótimo Natal para todo mundo que está assistindo esse conteúdo, especialmente a nação tricolor. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a trazer informações sobre o mercado da bola do Bahia. Tem informação quentíssima que eu queria trazer com vocês no vídeo de hoje. Queria explicar algumas situações também, queria trazer análises, enfim, um conteúdo bem bacana mesmo para vocês. Conto muito já com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Hoje a gente vai falar sobre busca do Bahia por posição, né? Vamos falar sobre goleiros, vamos falar sobre zagueiros, o que pretende fazer o Esquadrão de Aço nessas duas posições dentro do mercado. Já conto muito com você se inscrevendo aqui para você poder ajudar a nossa comunidade, nosso canal a chegar a 10 mil inscritos. Quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando rapidamente as informações do mercado de transferências. Eu queria comentar com vocês um assunto que repercutiu bastante desde ontem, que foi a renovação, né, o anúncio oficial do Atlético Mineiro da renovação do contrato do goleiro Everson, que teve um interesse muito forte do Bahia. O Bahia chegou a apresentar duas propostas pelo Everson, chegou a fazer diversos contatos com o empresário do jogador, tentando seduzi-lo para vir para cá, mas esqueceu, não esqueceu, né? Mas não conseguiu a liberação junto com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez jogo duro para liberar o Everson, não quis liberar de jeito nenhum, fez de tudo também para tentar a renovação, para tentar aumentar os valores ali do contrato e tudo mais. Conseguiu fazer algo que fosse bom para o Everson, fosse bom para o clube, enfim, conseguiram chegar a um acordo. E fim dessa novela entre Bahia e Everson, o goleiro não vem para o Esquadrão de Aço na temporada de 2025. Era um nome que o Bahia tinha muito interesse. Eu ouvi de diversas fontes minhas, olha, a gente tem interesse, o Bahia vai fazer uma proposta forte por ele, o Bahia quer ele e tal, mas acabou não acontecendo. Então, paciência, o Everson era um grande goleiro, mas não é o único no mercado, né? O Bahia pode ir atrás, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, mas o Bahia pode ir atrás ainda de um grande goleiro e tentar sair, né, da caixinha, né, repor essa saída não, repor, né, a posição de um alto nível e tudo mais, já que o Marcos Felipe não conseguiu ser esse grande goleiro nesta temporada e a intenção do Bahia no mercado é justamente essa. Falando agora sobre Edgar Júnior, isso porque num post, né, que o Bahia publicou nas redes sociais, de um gol que ele fez aqui com o Esquadrão de Aço, ele comentou no vídeo, né, na foto ali, saudades quando a gente vai se ver de novo, e muita gente já criou imaginações, imaginando que o Edgar Júnior possa estar vindo para o Bahia também na temporada de 2025. Eu fui checar, mas já sabendo a resposta dessa possibilidade. O Edgar Júnior, nesse exato momento, está atuando na segunda divisão do futebol japonês. Eu não vou me usar para pronunciar o nome do clube, mas é um nome muito difícil, eu vou colocar a foto na tela para vocês verem. Está disputando a segunda divisão japonesa, tem até um destaque, tem até alguns gols e tudo mais, mas não passa pela intenção do Bahia repatriar o Edgar Júnior, nunca passou essa possibilidade, não tem nem pé nem cabeça nesse momento. O Edgar Júnior apenas estava comentando ali porque está com saudade. Imagino que para ele voltar ao futebol brasileiro e para o Bahia seria um grande feito na sua carreira. Eu tenho muita gratidão pelo Edgar Júnior. Eu cresci vendo o Edgar Júnior jogando ali em 2017, 18, fazendo vários gols em Bavis e tudo mais, mas a possibilidade disso é bem remota e ela não deve acontecer, pelo menos as informações que eu consegui obter em relação a esse assunto. Agora vamos falar sobre o mercado de transferências. Eu já adiantei um pouco no início do vídeo falando sobre o goleiro Everson, mas eu queria comentar agora com vocês as posições sobre goleiro e sobre zagueiro. A gente deve ter uma investida do Bahia nas próximas semanas nessas duas posições. A ideia do Bahia é trazer pelo menos um zagueiro. Não sei se vai conseguir trazer nessa janela, mas a ideia, a pretensão é que isso aconteça. Eu sei que pode parecer, mas se não trazer, então já tem uma história pronta. Não conseguiu. Mas eu ouvi de diversas fontes minhas e procurei praticamente hoje o dia todo falando sobre isso e buscando informações sobre posições e tudo mais. E o Bahia, de fato, deve ir atrás de um zagueiro nessa janela de transferências. A ideia do clube é justamente essa. Teve o Adrielson recentemente, que teve seu nome ligado ao Bahia. A informação veio do Pedro Rocha, lá da Globo São Paulo, de que o Bahia tinha interesse na contratação do Adrielson, que pertence ao Lyon da França. O Lyon da França exige mais ou menos entre 8 a 10 milhões de euros pela liberação do jogador, um valor considerado alto para a maioria dos clubes brasileiros e tal, mas para o Bahia a gente sabe que é SAF e que tem uma condição a mais. Esse valor ele pode ser investido, mas tem que depender também do que o clube tem de limite, né, orçamentário. Então eu não sei até que ponto o Bahia estaria disposto a ultrapassar esse limite para contratar o zagueiro Adrielson, mas para mim, como eu trouxe no vídeo de ontem, seria um baita nome.
E falando sobre zagueiro, né, o produtor de conteúdo aqui do YouTube, Matheus Barbaço, trouxe uma informação sobre o interesse do Bahia na contratação do zagueiro Doria, que pertence ao Atlas do México, informação na qual eu pude apurar também, um zagueiro de 30 anos de idade, pelo futebol brasileiro ele tem passagens pelo Botafogo e também pela equipe do São Paulo, tem passagem também pelo Olympique de Marseille, além, claro, de já estar há praticamente 7 temporadas no futebol mexicano. Zagueiro Doria, brasileiro, que estaria no radar do Bahia, estaria sendo monitorado. O Bahia tem interesse de tentar uma contratação do atleta. Um perfil que não me agrada tanto, mas eu confesso para vocês também que seria injusto da minha parte tentar falar sobre o Doria, no qual eu não estou acompanhando tanto assim. Ele estava no Santos Laguna, né, um clube mexicano também, antes de chegar ao Atlas. Teve uma passagem aí sim pelo Santos Laguna, lá do México, uma passagem muito boa e tal, mas no Atlas do México ele não teve aparentemente o mesmo sucesso, ou não teve aparentemente o mesmo nível de desempenho. Se eu me aprofundar muito no Doria dos últimos anos, eu estaria falando algo que eu não sei, porque eu não acompanhei muito futebol mexicano e não acompanhei também a trajetória dele na equipe do Atlas. No Santos Laguna, não, acompanhei alguns jogos e tal, me lembro de algumas participações dele, mas pelo que eu conheço do Doria, lá do futebol francês e até também pela passagem dele na equipe do São Paulo, é um zagueiro, assim, eu acho um bom zagueiro por essa época, né? E assim, tinha características positivas. Óbvio que o tempo passou, ele amadureceu bastante, adquiriu experiência e tudo mais, então a gente precisa acompanhar para ver se essa negociação de fato vai evoluir, se vai se transformar em proposta, se o Bahia vai de fato tentar a contratação dele. Teve a do Adrielso, que eu já comentei com vocês, que aí sim faz mais sentido para mim, é um zagueiro que é mais caro e tal, mas é um zagueiro que alto nível, né? No caso do Doria, não acompanhei tanto assim, mas provavelmente também pelo que eu consegui acompanhar de números e dados e tal, até conversando também com pessoas, não me parece estar assim no seu grande auge, mas não deixa de ser um zagueiro ruim na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Não é novidade para ninguém, e eu trouxe isso inclusive aqui em vídeo no canal, que o Bahia está buscando um goleiro para essa temporada, mais especialmente nessa janela de transferências com uma certa urgência. O Bahia entende que é uma posição carente dentro do elenco, teve a saída do Adriel, teve a renovação do Danilo Fernandes, e hoje a gente tem apenas no elenco o Marcos Felipe e o Danilo, mas o Bahia precisa e entende que quer um goleiro de mais alto nível, um goleiro que de fato seja mais cascudo, que chegue para ser titular, para tomar a posição. Essa é a ideia do Bahia nesse mercado de transferências, especialmente nessa janela de agora no início da temporada. A primeira janela do Bahia sempre vai ser a mais, não vou dizer agressiva, mas a que o clube mais vai investir, porque o Bahia vai fazer de uma certa forma uma base no início do ano, para no meio da temporada fazer apenas correções pontuais, como foi feito nessa temporada de 2024. O Bahia trouxe apenas 2 jogadores, se eu não estou enganado. Foi o Iago Borducci, que chegou, que já tinha um pré-contrato assinado, e o Lúcio Rodrigues, que foi ali mais ou menos quase 70 milhões de reais. E a ideia para 2025 vai ser a mesma coisa. O Bahia vai fazer uma janela de transferências, a primeira um pouco mais pesada, né, investindo um pouco mais, e no meio do ano fazer apenas correções pontuais, a depender de como tiver a performance da equipe na temporada, a depender de alguma posição que fique carente, que o clube não tenha conseguido encontrar nessa primeira janela e que precise reforçar, ou uma oportunidade de mercado, como foi, por exemplo, com o Luciano Rodrigues. Mas a posição de goleiro é que o Bahia vai atacar com mais força nesse mercado agora, de janeiro ali, porque o clube quer um goleiro para já em 2025, né? Que é um goleiro que de fato esteja aqui logo, que possa vestir a camisa, ser titular, especialmente pela disputa da Copa Libertadores da América, que vai começar em fevereiro. E aí alguns nomes já foram especulados. Eu queria também comentar isso aqui com vocês no canal. A gente já teve a especulação do Everson, especulação não, a negociação com o Everson, que acabou não dando certo, né? O Everson acabou renovando com o Atlético Mineiro, como eu já noticiei no início do vídeo. A gente teve o Matheus Cunha, que o Bahia procurou saber detalhes, procurou saber informações da equipe do Flamengo. A gente já teve o Keylor Navas, que uma informação trazida pelo Caio Leone, de que o Bahia, que o jogador, na verdade, teria sido oferecido ao Bahia. Enfim, diversos outros nomes, e é isso que eu queria falar com vocês aqui nesse momento. No momento que eu estou gravando esse vídeo, possa já surgir algum outro nome, alguém possa dar uma informação que eu não tenha. Por exemplo, eu acho que a informação do Marinho sobre isso é justamente sobre um goleiro, mas enfim, é um palpite meu sobre alguma negociação em curso nesse momento. Mas a informação que eu tenho é de que o Bahia não tem ainda nenhum nome engatilhado, nenhuma negociação avançada ou coisa do tipo. O interesse possa surgir, como já tem em alguns outros goleiros, alguns nomes também sendo avaliados pela diretoria, mas nesse momento não tem nenhum nome assim que o Bahia fez uma proposta já pesada e que já tenha um contato, uma coisa avançada ou coisa do tipo.
Mas eu estou muito curioso para saber os nomes que vão surgir. Eu vou tentar descobrir algum também e passando para vocês aqui no decorrer da semana. Muito foi se falado sobre o Léo Jardim, da equipe do Vasco. Não tenho maiores informações sobre o Léo Jardim. Eu vi algum influenciador do Bahia aqui falando sobre ele. Não sei se foi o Barbaço, mas para não cometer justiça, não vou falar quem foi. Mas o Léo Jardim me agradaria muito. Tem uma situação curiosa do Léo Jardim que eu fui procurar saber. O Léo Jardim tem contrato até 2025 com a equipe do Vasco da Gama, até dezembro de 2025, e ainda não renovou o contrato. Ainda está numa situação meio que complicada com o Vasco, né? Ele tentando puxar de um lado, o Vasco puxando de outro, e está numa situação complicada porque se o Vasco não renovar o contrato dele agora, ele pode sair de graça em 2025, seja no final do contrato ou seja assinando um pré-contrato. E aí o Bahia poderia, obviamente, se beneficiar dessa questão. Eu acho o Léo Jardim um bom goleiro. Eu queria trazer esse nome para discussão justamente por isso. Eu acho o Léo Jardim um bom goleiro e acho que teria condições de vestir a camisa do Bahia e chegaria com esse status. Se o Bahia busca no mercado um goleiro que seja titular, que seja um goleiro, vamos dizer assim, que vista a camisa e que seja cascudo, e o Bahia quer um goleiro de destaque dentro do futebol brasileiro, as buscas recentes clamam por isso, eu acho que o Léo Jardim se encaixaria perfeitamente nessa questão. Não acho que seja na mesma prateleira que o Everson, eu acho que ele está numa prateleira um pouco abaixo, mas para mim não é tão distante assim. Eu acho o Léo Jardim um bom goleiro. Se eu não me engano, foi convocado recentemente também para a seleção brasileira. Tudo bem que qualquer jogador hoje vai para a seleção, mas o Léo Jardim, na minha opinião, é um baita goleiro, não sei na opinião de vocês, e eu gostaria de ver por aqui. Se o Vasco vai liberar, se o Vasco vai conseguir ter intenção de negociar coisa do tipo, eu não sei. Mas se eu fosse o diretor de futebol, se eu fosse o Cadu Santoro, eu ia atrás, porque é um goleiro que pode chegar com esse status. Não acho que ele seja igual ao Marcos Felipe, acho que ele esteja numa prateleira acima, mas também não é aquele grande goleiro assim. O Bahia pode buscar goleiros melhores. Eu estou falando dentro da realidade, dentro daquilo que a gente está vendo sendo especulado. O Matheus Cunha do Flamengo, por exemplo, é um goleiro que chegaria com status de titular, mas não seria unanimidade, na minha opinião. Eu acho que ele ainda não está pronto, ainda não deu esse grande passo na carreira, porque no Flamengo ele sempre ficou meio que escondido, né? Ele sempre foi da base, jogou alguns jogos em 2024 e tal, mas nunca conseguiu ter um grande destaque assim. Então, para mim, seria o grande passo que ele daria na sua carreira e geraria, e seria natural, essa incógnita pelo que esperar dele. No caso do Léo Jardim, a gente já tem um certo leque, né, dentro do futebol brasileiro, então a gente já conhece o Léo Jardim, já sabe o que esperar dele. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo aqui no canal. Se você gostou, não esquece de tanto gostei. Não se esqueça de se inscrever, que é muito importante para você poder nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem acompanhou até o final. Sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia, também estudante de jornalismo. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, um ótimo Natal para todos. Até amanhã. Valeu.